Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20, o Filho, herdeiro de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele quer realmente mostrar para nós, essa pessoa do Filho. Senhor Jesus, não só como Filho de Deus, que estava com Deus durante toda a eternidade, mas também como Filho do homem, como um homem que veio, viveu, expressou exatamente aquilo que Deus desejava e assim Deus, por meio da sua palavra, pôde cumprir sua vontade. Hoje, da mesma forma, precisamos ser esses que expressam Deus e que se unem à palavra, que sejam um com a palavra, para que o Senhor possa realmente fazer aquilo que Ele deseja por meio da sua palavra. Para isso, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 14, versículos 2, 3 e 20. Ó Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. A expressão exata de Deus. Ó Senhor Jesus. No início do livro de Hebreus, lemos que o Pai fez o universo por meio do Filho e o constituiu herdeiro de todas as coisas. É incrível o fato de que o Filho, na criação do mundo, tenha sido a sabedoria do Pai. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui o texto se refere ao Filho como a sabedoria. Em 1 Coríntios, lemos que Jesus é tanto a sabedoria necessária para a elaboração do grande projeto divino, como também o poder de Deus necessário para a sua execução. Jesus foi tudo isso para Deus na criação. A criação do mundo foi planejada, arquitetada e também executada pelo Filho, sob o comando do Pai. Ó Senhor Jesus. Também em Provérbios encontramos, quando Ele, Deus, preparava os céus, aí estava eu, Jesus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não trespassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então
Eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando, alegrando e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O filho era as delícias do pai, e além disso, também se alegrava perante o pai em todo o tempo. O pai era a alegria do filho, e o filho era o prazer do pai. Quando Jesus diz que nos está preparando um lugar, sabemos que esse lugar será dentro do Pai. Agora, compreendemos melhor que Ele nos está conduzindo a participar dessa vida plenamente alegres e jubilosos com Deus. Ó Senhor Jesus! Portanto, querido leitor, não vivemos meramente aqui na terra para um dia irmos para o céu. Uma vez que cremos em Cristo, iniciou-se em nós o processo de preparação para tornar-nos qualificados a ser introduzidos na glória do Pai. Deus nos convida a participar desse relacionamento maravilhoso, dessa esfera de amor e felicidade, e nos introduzir naquilo que só podemos definir com uma única palavra: perfeição. Estamos sendo convidados e preparados para participar da perfeição de Deus Pai, Filho e Espírito. Ó Senhor Jesus! Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em primeiro lugar, vemos que Deus é glória, mas é o Filho quem resplandece, quem nos manifesta essa glória. Em segundo lugar, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. No grego, a palavra caractere foi traduzida para expressão exata, que significa a impressão deixada por um carimbo. Além disso, a palavra hipóstasis foi traduzida para ser, que significa a substância de Deus. Antigamente, em vez de carimbo de tinta, as autoridades usavam a cera derretida para imprimir a marca de seu selo. Portanto, o Filho é a impressão, o impresso da substância de Deus. Quando nos achegamos ao Filho, temos contato com a essência do próprio Deus. Isso é surpreendente. Ó Senhor Jesus! A terceira revelação sobre Jesus nesse versículo é que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No grego, o termo palavra nesse versículo não é logos, mas rema. Essa é a palavra instantânea, isto é, quando ele fala, as coisas acontecem. Por isso, o seguinte versículo afirma: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra rema de Deus. Não importa qual a situação em que porventura você se encontre, seja a carência de amor em seu casamento, seja a falta de vigor em sua vida espiritual, seja o fato de estar sem disposição para ler a Bíblia, seja faltar-lhe ousadia para dizer às pessoas: posso orar por você? A palavra proferida por Jesus é que traz à existência as coisas que não existem. Apegue-se com mais firmeza às palavras do Senhor. Elas vão mudar a sua vida, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual a importância da palavra rema na nossa vida? Senhor Jesus! A palavra rema é a palavra proferida por Deus, é a palavra que traz à existência aquilo que não existe, a palavra que muda a nossa vida, a palavra que tem o poder para mudar tudo, a palavra que pode nos transformar, porque é a palavra atual de Deus, é aquela que Ele está falando nesse momento, e é aquilo que a gente precisa crer, exercitando o Espírito, exercitando nossa fé, vendo o Senhor como aquele que está falando conosco, aquele que está nos transformando, nos dando a sua própria vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E mostrou para nós que diante dessa palavra rema, quando Ele fala, as coisas acontecem. Ó Senhor Jesus. E precisa realmente deixar as coisas acontecerem na nossa vida. Mas como? É crendo, obedecendo ao falar do Senhor. Assim a gente vai conseguir avançar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mostrou para nós que a palavra rema de Deus é uma palavra instantânea. É a palavra proferida por Deus. Não é aquilo que Ele falou há um tempo. Senhor Jesus, não é um entendimento de alguém a respeito da palavra, mas é o próprio Deus falando.
Quando Deus fala, as coisas acontecem. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente vê muitos filhos de Deus, né, muitos irmãos ali, às vezes repetindo a palavra, né, usando a palavra como se fosse um amuleto, ou querendo usar a palavra ali como um manto. Não, eu vou repetir isso aqui várias vezes e vai acontecer. E não é por aí. O que a gente precisa realmente é exercitar o Espírito e receber a palavra que vem dele. Quando ele fala, acontece. Se eu ficar, vou pensar coisas positivas, vou atrair pensamentos positivos e aí as coisas vão acontecer. Ó Senhor Jesus, não é por aí. A gente sabe que por um lado, a gente já viu, né, em alimentos diários anteriores que a nossa mente, ela é decisória. Né? A nossa mente, se você ficar colocando pensamentos negativos, você ficar sempre voltado para muitas coisas, colocar sua mente atribulada com muitas coisas, Senhor Jesus, você não vai conseguir avançar muito. Eu já compartilhei aqui várias vezes, né? Eu tenho um problema de dor crônica, eu sinto dor 24 horas por dia, só aumenta ou diminui um pouco. Mas a mente, Senhor Jesus, ela é decisória. Né? Se acontecem situações, eu me aborreço e tal, acabo gerando uma tensão muscular. Né? A tensão muscular aumenta a dor. Né? A dor aumenta a tensão muscular. Então é um ciclo. Senhor Jesus, a mente é decisória. Então tem momentos que eu preciso parar, aquietar a minha mente, me voltar ao Senhor. Né? Senhor Jesus, a gente vê, né? A gente já viu na palavra, eu já compartilhei várias vezes aqui também, a gente não deve viver baseado nas coisas exteriores. Né? A nossa realidade não é a realidade exterior, é uma realidade interior. Mas nós somos falhos, nós somos seres humanos ainda. Né? Senhor Jesus. Então nós temos muitas e muitas fraquezas. Né? E apesar de eu falar tudo isso, os irmãos devem pensar, o irmão então está sempre no espírito, nunca se deixa abater. Ó Senhor Jesus, quem dera. Às vezes acontece sim, né? A gente fica aborrecido, fica abatido e tal, né? Fica ali, não que a gente vai realmente sair da presença de Deus, né? Estou aborrecido, não quero saber de Deus. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, o Senhor já nos colocou diante de uma realidade que isso já não acontece. Mas o que acontece é que às vezes a gente se coloca numa condição que a gente não está mais adequado a fazer a vontade de Deus de maneira adequada, de maneira correta. Por isso está mostrando para nós que Cristo, ele era a expressão exata de Deus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca cedeu ao pecado. Ele nunca deixou de expressar Deus em nenhum momento. Nós falhamos e deixamos, né, uma hora ou outra. Mas ele vem nos encorajar. Não importa qual é a situação que você se encontre. Ó Senhor Jesus. É a palavra do Senhor, a palavra profética, a palavra que Ele fala que vai trazer à existência as coisas que não existem. Se está faltando amor, Ele vai trazer. Se falta vigor, Ele vai trazer. Se falta disposição, Ele vai trazer. Se falta ousadia, Ele vai trazer existência. Ó Senhor Jesus. Mas não é aquilo que eu quero. Se eu estou precisando de amor, então aqui deixa eu ler vários versículos falando sobre o amor. Ó Senhor Jesus, não, é ter comunhão com Deus, exercitar o Espírito. E como os irmãos têm mostrado para nós, você se apresentar diante de Deus do jeito que você é, sem desculpas, Senhor Jesus, sem disfarce, se apresentar nu, né? Senhor Jesus, ir diante do Senhor e reconhecer, Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho essa carência, eu tenho essa falha, Senhor, me ajuda. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala comigo, me enche de Ti, e aí o Senhor ele vem e fala. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje o Filho, né, a Ele foi dada todas as coisas, porque basta que a gente exercite o Espírito. O Filho está ali todo o tempo pronto para mostrar para nós exatamente aquilo que Deus deseja, aquilo que vai realmente cooperar conosco para o avanço da palavra de Deus em nós. Como mostrou, a palavra rema é a palavra instantânea, é a palavra proferida por Deus. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Ali em Atos 9, né? Quando o Senhor vem, né, e baixa o lençol 3 vezes ali para Pedro, né? E fala para Pedro, mata e come. Né? Senhor Jesus. Ele não falou, Pedro, qual a sua opinião? O que a Bíblia diz? Não, ele falou, mata e come. Aí Pedro, no seu conceito antigo da palavra, de jeito nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí o Senhor não tirou a razão dele, mas falou com ele algo, né? Olha, não quer dizer que isso aqui deixou de ser imundo, mas não considere comum aquilo que eu estou trazendo para você. Então ele mostrou, olha, realmente a palavra fala que são animais imundos,
o povo não deve comer, mas essa situação que eu estou trazendo para você, Pedro, não é uma situação comum. Não considere a palavra de Deus como algo comum. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente ouve palavra, ouve certas coisas de uma pessoa, uma opinião e tal, e a gente, por não dar importância, isso é só mais um falar, mas a pessoa está falando isso assim, mas é um sentimento comum. Ó Senhor Jesus, não é algo importante. A gente não dá importância, não absorve e não obedece. Foi isso que aconteceu com Pedro. O Senhor foi lá 3 vezes, baixou o lençol e Pedro não se tocou. Ele tinha que perceber, olha, é o próprio Deus que está falando comigo. Ele me deu a sua palavra, toda a base da Bíblia está aqui. Mas a base da Bíblia a palavra é Deus. Senhor, a gente já viu aqui que Jesus é a palavra, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, o próprio Deus veio para ele e mostrou, olha, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Mostra para nós as histórias do povo, o relacionamento de Deus com o povo. E a gente tem visto ultimamente o relacionamento de Deus consigo mesmo. A gente fala que, os irmãos usam muito essa expressão de que Deus é triuno. Ele é um, mas é 3. Na sua essência, Deus é um só, não são 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, coisas separadas. Não, mas é uma coisa só. O Pai, o Filho e o Espírito são uma coisa só. Então os irmãos usam esse termo. São 3 hipóstases. São 3 seres. 3 expressões. Porque nos falta, no nosso vocabulário a maneira de expressar tudo isso. Mas no Espírito a gente compreende que realmente são maneiras de Deus falar conosco. Maneira de Deus mostrar para nós a sua santidade. Ali aquilo que Ele quer apresentar diante de nós. E mostrar para nós também a nossa limitação temporária. O homem foi feito por um pouco menor que os anjos. Mas um dia, todo homem vai ser coroado de honra e de glória. Sem anjos. Aí vai acabar essa situação de ser feito menor. Ou seja, nós temos fraquezas. Então tem coisas na nossa vida ainda que não estão em Deus. Deus não pode inserir essas coisas nossas ainda na vida dele. Por isso que mostra para nós que na vida da igreja nós estamos num processo de preparação. O Evangelho de hoje fala isso. Nós estamos nesse processo de preparação para nos tornar qualificados a ser introduzidos na glória do Pai. Então, conforme a vida de Deus, a palavra de Deus vai vindo, a gente vai obedecendo, a gente vai sendo limpo. Todas as impurezas vão sendo removidas. Então a gente vai ficando mais próximo de ser inseridos no Pai. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor Ele quer nos limpar de tudo isso. Obedecer a palavra. Hoje, como um exemplo, a questão aqui do posso orar por você. Hoje os comportores dinâmicos têm ido com toda a questão sanitária ali, tudo direitinho, com máscara, com álcool em gel e tal, tomando todas as providências, mas estão indo e pregando a palavra. E hoje, graças ao Senhor, estão sendo todos os dias distribuídos mais de 8.000 livros. Ó Senhor Jesus, 8.000 pessoas recebendo a palavra, e fora as outras que estão recebendo oração, que a gente crê que é muito mais. Se 8.000 estão recebendo livros, estão saindo com livros nas mãos, pelo menos 50, 60 mil estão recebendo oração. Ó Senhor Jesus, é a palavra de Deus, é a nossa obediência. Você mostrou para nós, é a palavra proferida por Deus, a gente precisa crer. Essa palavra muda a nossa vida e muda as pessoas que são o alvo dessa palavra. Nós precisamos perceber isso. A palavra ela tem um alvo. Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento para ser introduzido na perfeição. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deus fez tudo por meio do Filho. Ele foi o arquiteto. Senhor Jesus. Ele foi o planejador e Ele também foi o executor. Tudo foi por meio dele e é para Ele. Por isso que Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aquilo que Ele fez foi aprovado e Deus mostrou, olha, é tudo para você. Por isso que hoje nós somos introduzidos em Deus através do corpo de Cristo. A gente já viu essa semana a importância do Senhor. Nós precisamos realmente perceber isso, a importância de Cristo, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele viveu. Ele deixou para nós esse exemplo, da gente realmente procurar sempre fazer a vontade de Deus. Cristo viveu na terra para realizar tudo aquilo que o Pai queria. Ó Senhor Jesus, o Pai tinha uma vontade e o Filho se sujeitou a essa vontade.
Senhor Jesus se humilhou, se esvaziou, passou por sofrimentos, tudo para realizar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostra para nós aqui, né, que quando ele fala essa questão de ser a expressão exata, ele mostra que é a impressão deixada por um carimbo. Né? A gente vê isso em filmes, né, antigos, mostra o rei pega normalmente uma cera vermelha, né, bota no envelope, pois normalmente é um anel ou realmente um carimbinho ali, vai e bota e fica aquele formato, né, num carimbo. Né, a cera seca e a pessoa que está recebendo vai saber se aquilo foi aberto ou não, porque para poder abrir aquela carta, aquele documento, tem que quebrar o selo. Né? Então o selo deixa de ficar da maneira original porque foi rompido. Ó Senhor Jesus, Cristo sempre fez exatamente o que era a vontade de Deus, não faltava nada. Né? Por isso que ele fala que ele é a expressão exata, ele é essa marca, esse carimbo, essa essência do próprio Deus. Senhor Jesus. Né? Quando fala a questão de ser, é o hipóstasis, né? Que é a substância de Deus, a essência de Deus. Ele sempre fez tudo aquilo que Deus queria, sempre expressou Deus, nunca fez a sua própria vontade, nunca levou a sua própria palavra. Isso que eu falo, né? Que o Senhor está nos encaminhando para isso. Hoje a gente ainda falha, mas se a gente se voltar ao Senhor, a gente vai perceber que as coisas exteriores não são a nossa realidade. A nossa realidade é algo interior. Né? A gente vê às vezes pessoas que vão buscando simplesmente uma alegria exterior, daqui a pouco estão lá vazias novamente. Né? A gente precisa realmente fazer as coisas baseadas no Senhor, orar, buscar o Senhor, buscar a sua vontade. Aí sim você não vai ser afetado, né, tanto pelas coisas exteriores, porque você tem uma realidade interior. O que Cristo te deu, Ele te deu. A porta que foi aberta por Deus, ninguém fecha. E também a que Ele fecha, ninguém abre. É isso que precisa ter clareza. Crer nessa palavra. Deus, Ele preparou tudo. Né? O Filho fez tudo. E tudo, a gente olha o final da Bíblia, mostra que vai ser tudo entregue na mão do Filho. E o Filho vai pegar tudo que lhe foi entregue e dar na mão do Pai. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa ver toda essa questão desse relacionamento, né, maravilhoso entre o Pai e o Filho. O que é do um é do outro, não há diferença. O que foi dado para o Filho foi dado para o Pai. O que foi dado para o Pai foi dado para o Filho. Né? E o Espírito no meio disso tudo. Ó Senhor Jesus. E nós? Nós podemos fazer parte disso se a gente deixar o Senhor fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele precisa. Ó Senhor Jesus. Cristo veio e fez aquilo que Deus queria fazer. Nós também precisamos receber a palavra proferida, a palavra que cumpre a vontade de Deus e deixar com que a palavra cumpra aquilo que Deus quer. O Senhor está nos conduzindo para a vida do Pai. Ó Senhor Jesus, como mostrou aqui de maneira muito rica. O Senhor não, a gente não está vivendo aqui na terra simplesmente para um dia ir para o céu. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos conduzindo para ir para dentro do Pai. Para o irmão falar na palavra, né? Uma felicidade e unidade máxima. Não é só algo que Deus preparou, mas é o próprio Deus. E como mostrou aqui, né? A glória é o próprio Pai. Quando Moisés vem para Deus, né, e fala, mostra-me a tua glória, o que ele fez? Olha, eu vou botar você na fenda da penha, vou passar, vou botar a mão, e quando eu terminar de passar, eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. Então ele pediu para ver a glória de Deus e viu o próprio Deus, mas não viu a face de Deus, porque nenhum homem ia ver a face de Deus e ia viver. Mas hoje nós podemos ver a face de Deus na face de Cristo, porque Ele expressa exatamente o que Deus é. Ó Senhor Jesus. E para a gente realmente, a gente precisa ir diante da palavra, não é só para conhecer uma palavra, ter uma doutrina, ter um objetivo na vida. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa ir diante da palavra para conhecer Deus. Quando a gente fala, né, quando o homem fala, o homem ora, a pessoa ora, você conhece aquilo que está no seu coração, você conhece aquela pessoa. Ele revela a si mesmo. Mas quando a palavra de Deus chega para nós, o que nos é revelado é o próprio Deus. Né? Cristo, né? Deus é a glória. Mas o Senhor, Ele é o resplendor da glória. Ele que expressa essa glória. Né? Deus é a glória, Deus é a luz, mas quem brilha é Cristo. Quem resplandece, né? Quem mostra todas as coisas é Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Então mostrou para nós, né? O homem não conhecia Deus até que Cristo veio. Ele veio e expressou a Deus, mostrou para os homens o que é Deus, né? E mostrou para nós o que? Um Deus humilde, Senhor Jesus, um Deus que se importa conosco,
Ele veio, se humilhou, né? Se colocou em uma condição, ó Senhor Jesus, tudo para nos dar vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E mostrou para nós, né? A palavra de Deus, ela sempre tem um objetivo. A palavra de Deus tem sempre o objetivo de realizar algo. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando a gente fala, ó Senhor Jesus, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas que a gente realmente precisa aprender a viver todo o tempo focado no Senhor e falar aquilo que Ele deseja. Porque se a gente falar o que Ele deseja, aí sim, a palavra é dEle, a vontade é dEle, ó Senhor Jesus, e aí tudo vai acontecer, né? Vai mudar a nossa vida, vai mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Por isso a gente precisa realmente obedecer aquilo que o Senhor tem falado, e por isso tem que estar no Espírito para conseguir realmente ouvi-lo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.